Bom dia, Braulio. Bom dia, Caião. Tudo bem? Bom dia, Engels. Bom dia, Caio. Hoje nós temos o privilégio de termos o Engels aqui na frente com a gente. Ontem ele trouxe a Sabarrana e ficaram sentados ali atrás. Exatamente. E aí ele já tinha estado, você já tinha estado aqui num domingo à noite, eu creio, Foi, né? eu vim ao culto. Há uns 2 meses atrás, ele me deu o DVD. Foi. E alguém em casa já te conhecia, já tinha ouvido, me falou muito bem. Aí quando foi ontem, você estava aqui, mas na sua chegada, ontem eu não associei você à pessoa do domingo de 2 meses atrás. Entendi, rapidamente. Claro. E tem muitas pessoas também, né, que você recebe, né? E aí o Braulio, quando te viu, falou, não, eu o conheço, até já o entrevistei, já fiz alguma coisa. A gente já gravamos coisas juntos. Já gravamos coisas juntos. E aí eu falei, então nós estamos falando do Engels, do DVD, Engels Espíritos. De música, do músico. Então, na hora tudo juntou, né? Legal. E ao final do programa eu o convidei para estar hoje aqui conosco. Nosso especialista em música é o Braulio Nápoles. Eu tenho ouvido absolutamente moco. Viu? Não tem gente que tem ouvido absoluto? Tem. O meu é absolutamente relativo. Então eu não sirvo para as avaliações, mas eu sinto quando é bonito. Sim. Eu sinto, eu tenho o gosto da percepção. Não posso me enveredar em nada com mais profundidade. Mas então, Braulio, por favor, sirva-se e sirva-nos. Pois é, o Engels é um gaitista, né? Mostra as gaitas pra gente aí. São esses instrumentos maravilhosos aqui. Aí a primeira pergunta, né, Caio, que todo mundo quer saber, pra que tanta gaita se uma só já resolve? Ou não resolve? Resolve. Explica pra gente que cada gaita é um tom, né? Exatamente. Na verdade, esse instrumento aqui, ele é o menor instrumento do mundo, tá no Guinness Book. E é o instrumento acústico também mais alto do mundo. E cada um desses instrumentos tem uma afinação específica, uma tonalidade que representa um timbre ou uma tessitura sonora diferente. Então, assim, claro que com uma gaita dá para tocar tudo que você quiser, mas se você tem, por exemplo, a oportunidade de ter uma Ferrari vermelha, uma Ferrari amarela, uma branca e um azul, né? Então, são coloraturas diferentes das sonoridades. Então, você pode ter sons diferentes com gaitas diferentes. Então, por isso de tantas gaitas. A gaita foi inventada onde? A gaita é um instrumento chinês, nasceu há 4.500 anos atrás, no império da dinastia do imperador Huang Ti. E ele tinha um primo que se chamava Huang Li, que era um inventor. E ele criou um instrumento, ele queria criar um instrumento de sopro que pudesse ser harmônico e melódico, ou seja, além de emitir uma nota só após a outra, como faziam as flautas, os clarinetas e os clarins na época e as trompas, ele também queria fazer com que a gaita fosse um instrumento que tocasse acordes, tocasse mais notas ao mesmo tempo, além de uma nota após a outra. Porque você tem a casinha pertinho, você pode montar. Você pode montar os acordes. Uma tríadezinha. Exatamente. E a gaita acabou indo para a Europa em 1821 e fazendo parte da música folclórica europeia na Alemanha. E depois foi para os Estados Unidos no início do século. Aí a comunidade negra teve acesso à gaita por ser um instrumento barato, introduziu dentro da música do blues, do black spirit, ou da música religiosa africana e, consequentemente, dentro da música gospel, da música cristã. Né? E depois veio parar no Brasil em 1929 com a chegada dos alemães. A música gospel, para a gente fazer um parêntese aqui, o pessoal que está nos assistindo no Brasil, que quando pensa em música gospel, pensa nessa canalice musical que está aí, ele está falando do Negro Spiritual, lá dos Estados Unidos, que para eles não tinha nada a ver com esse gospel daqui. Nada, então fecha parede. Exatamente. O que chamava o Negro Spiritual, Black Spiritual, né, que é a música religiosa, que é a música cristã verdadeira, assim, de louvor, que é feito nas igrejas protestantes nos Estados Unidos. Então, assim,
E consequentemente a gaita fez parte desse cenário musical todo da música negra, do blues, do folk, do country music, que é a fusão entre o blues e a música celta, com a chegada dos irlandeses em Boston, em outras regiões dos Estados Unidos, e depois com o advento do rock and roll, do jazz, a gaita também introduziu muito bem. Então, ela participou de tudo, né? De tudo, Que legal. E por que a música erudita não abraçou a gaita? Porque os eruditos, eles são meio preconceituosos, assim. Desculpa, tá até desabafando com relação a isso. Né? Porque, assim, não todos, claro, né? Não são todos, mas, assim, eles não recepcionaram alguns instrumentos orientais. Porque o instrumento oriental, ele não é temperado, ele não tem notas definidas, como o piano, por exemplo, né? E é um instrumento muito exótico, então assim, as pessoas não tinham acesso à funcionalidade do instrumento. E então a introdução desses instrumentos dentro das orquestras, dentro da música erudita era complicado. Mas dá para tocar a música erudita também, eu posso dar exemplos, inclusive. Mas os instrumentos de sopro numa orquestra de música clássica, eles também não dependem totalmente do acerto humano. Alguns... Quer dizer, porque o piano, toda vez que eu bater naquela tecla, se ela estiver afinada, ela vai dar aquele som. É verdade. Mas o indivíduo que está tocando um instrumento de sopro, ou até um violino com poucos trastes. São fretless, né? Exatamente. A dimensão do improviso, da confiança na habilidade do artista é um pouco mais exacerbada do que só no... Toda vez que tocar nessa tecla vai dar a mesma coisa. Esses instrumentos, eles são semi-temperados, né? Então você tem como... As madeiras, por exemplo, né? Não só as madeiras, mas os instrumentos de sopro também. As trompas, alguns instrumentos você tem algumas teclas que você acessa as notas com definição e as outras você tem que tirar com embocadura. Mas esses instrumentos, eles eram instrumentos que já faziam parte, assim, da composição da música europeia, então eles tinham uma sensibilidade, já tinham um conhecimento. Já tinham chegado. Agora, instrumentos exóticos, como a harmônica, por exemplo, né, como alguns instrumentos de corda chinês, por exemplo, não teve uma recepção justamente porque é um instrumento muito exótico, muito diferente mesmo para a cultura, e a introdução disso, até a forma como os orientais pensam em música, né? Por exemplo, nós temos a escala cromática que tem 12 tonalidades, e eles têm uma escala de 18 tonalidades que tem acesso aos comas, que seriam as microfrequências. Então eles trabalham, por exemplo, um dó tem 5 frequências, entendeu? Coloraturas de sonoridades. Exatamente. É por isso que os indianos são o povo andando hoje em dia na era da informática, junto com os outros que começaram o processo, mas nas universidades americanas não tem ninguém melhor para entender processos de física quântica e processos de subdiretórios, de arquiteturas de subdiretórios de construção digital do que os indianos. Porque eles já têm uma cultura que está lidando com subdiretório, subtom, subtudo, muitas dimensões. A arquitetura da espiritualidade deles é multidimensional e se aplicou inclusive à musicalidade. Exatamente. A gaita é um instrumento tão incrível assim que ela deu origem a outros instrumentos como o bandoneon, como a sanfona, o acordeon, o órgão elétrico, né? E por trabalhar com essas sonoridades, com essas microfrequências, ela pode tirar sonoridades assim inimagináveis. Então, muitas coisas que nós fazemos com esse instrumento, as pessoas ficam falando, como é que consegue tirar sonoridades que alguns instrumentos já não têm acesso, né? Os instrumentos ocidentalizados não conseguem ter acesso. Então é uma dimensão maior, como você mesmo disse. E a gaita, essas gaitas que você tem hoje, que você tá, né, são gaitas modernas, né, gaitas atuais, elas têm esses subtons? Sim. Ou ela é dura? Sim, não, ela traz essa... Você cria na embocadura? Eu crio na embocadura. Então faz uma palhinha você tem, por exemplo, você tem 10 notas sopradas e 10 aspiradas. No orifício desse aqui, ó, eu consigo tirar 4 sonoridades, só aspirando. Você dá 4 comas numa notinha só? Exatamente, eu venho trazendo as sonoridades, então eu faço... Por exemplo, eu tô com um si, vou baixando as frequências, ó.
Então você vem trazendo as sonoridades. Isso é um si. Um orifício só. Do si você vem baixando até chegar ao lá sustenido, lá, vem baixando pro sol sustenido, vem baixando. Então você transforma um si no si der. Eu vou si qualquer. Si qualquer. Se foi. Si transmutado. Se lasca pra lá. Se lascou. Se lascou o si. E o dó você fica, dó da gente, dó de lá. O si virou um si. Exatamente. O si está aberto a todas as possibilidades. Vira talvez. O si diz, olha, depende de você. É isso que o si diz. O si da gaita depende do gaitista. Claro. Depende, você, para tocar gaita, você usa diafragma, pulmão, articulações da garganta, a glote, palato mole, duro, câmara bucal, a língua e os lábios. São várias movimentações musculares e articulações para você criar pressão de fluxo de ar e fazer a palheta vibrar em envergaduras diferentes e trazer novas sonoridades. Quer dizer, o cara não tem só que soprar isso aí. Não, olha isso aí, você viu, cara? Você é um instrumento. Exatamente. Você é um instrumento. Você é 90% do instrumento. Exatamente. Esse instrumento é praticamente, eu costumo dizer que é o instrumento mais humano que existe, porque se você só soprar e aspirar, por isso que eu estou falando do preconceito dos eruditos, porque eles não conhecem o instrumento. Quando eu fui, inclusive, na época, até tirar minha carteira, parece muito com o Evangelho, rapaz. Exato. Não, Caio, o cara... Eu só estou vendo metáfora do Evangelho. O cara que é muito bom gaitista mesmo, ele já toca sem gaita. O Evangelho constrói tudo em você. A expressão é um detalhe. Exato. Mas você é um instrumento. É verdade. Mas que legal, eu estou aprendendo Olha muito. Que viagem. E os acordes agora? A montagem também. Que você faz. Exatamente. Aí. Faz um acordinho pra gente ver. Vamos fazer um som de sanfona e acordeon, só pra você sentir esse negócio dos acordes. Olha vai só lá, que legal. manda aí. Olha isso! Maravilha! Aí Chicó e João Grilo. Oxe, menino, olha o que você tá pensando. Vixe. Olha só. Maravilha, meu Deus. Que maravilha, rapaz! Olha, parabéns! Que muito bom! Então o acordeon é uma gaita gigante que economiza pulmão. Exatamente, eu tenho um problema sério, porque nas festas juninas aí uns amigos meus me chamam pra dar uma canja, né, no palco e tal, e aí os acordeonistas ficam chateados demais. Porque não... E eles carregam um negócio enorme. Chega você assim, tira do bolso. Acabou com a tira o som no acordeon de 120 baixos, né? Os caras ficam bravos. Rapaz, não traz esse menino da gaita aqui não, que menino abusado. E no sul eles chamam de gaita. Eles chamam de gaita também. Lá no sul vamos tocar uma gaita, né? Exatamente. Existe a gaita do vaneirão lá, chama gaita. As placas internas desse instrumento aqui, que são placas com palhetinhas, ela é no acordeon, na parte interna, são placas gigantes que tem um fole artificial, né, que distribui os fluxos de ar para as palhetas e tira o som. Minha aqui no mãe caso tocava acordeon. Eu cresci com acordeon em casa, ela ensinou para uma outra irmã minha. Tinha um irmão meu que era organista inato, nasceu tocando órgão. A minha família é muito musical. Olha que eu aqui entrei numa por causa do meu pai que não era, e ele dizia que eu era igual a ele. Me condicionou para não para não fazer a viagem musical que todo mundo, todos os meus irmãos fizeram, todos tocam, todos são. Se eu tivesse feito com eles, eu teria chegado lá tranquilamente. Claro. Mas eu me bloqueei em solidariedade ao ouvido moco do meu pai, né? Mas você vê que você tem o Davi que toca, tem o Daniel. Isso eu tô falando antes da minha família. A família inteira. Olha aí. Antes de mim, os que eu gerei, os que as minhas irmãs geraram, todos os meus sobrinhos são musicais, vivem de música, 80% deles. Meu filho mais velho é músico clássico do Teatro Municipal. Casa inteira é musical, para todos os lados, em todas as direções. Foram fusões de 3, 4 famílias muito musicais. E aí todo mundo ficou musical. E eu sou a ovelha negra da família. Mas olha só, eu estou aprendendo demais aqui, porque é outra analogia com o Evangelho, que a religião fica furiosa quando o cara, para fazer qualquer som, tem que preparar aquela multitude
de acervos e de equipamentos, é tudo muito grande. Aí você chega lá com o evangelho, tira uma gaita do bolso, faz a festa toda e o pessoal fica com raiva de você, porque você é o instrumento. A religião tem que levar um caminhão de coisas. O evangelho basta e diz apenas que se você chegar, você já carrega tudo dentro de você. Mas me mostra outras coisas aí. Sim. Vamos dar um exemplo da música oriental, né? Tem uma música, por exemplo, da escala chinesa, da escala que influenciou a música oriental no mundo inteiro, que os chineses foram os primeiros. Tem uma música que chama Sakura, que é o nome de uma rosa, de uma flor, aliás, que dá nas árvores no Japão. É assim, ó. Que usa essas microfrequências, vou dar o exemplo das microfrequências para vocês verem. Que muito maravilha. Lindo, hein? Caraca! É isso aí, Judazinho. E mostrou a rosa aí, né? Eu vi, a flor. enquanto isso, motivos japoneses, chineses e orientais. Agora uma dúvida minha aqui, Caio. Eu sou curioso, músico. Isso. Você soprou aqui nesse buraquinho, por exemplo. Vou dar um exemplo, porque esse buraquinho aqui você soprou. Vai lá, Gabiru, tá comigo. Você soprou aqui nesse buraquinho, é um si. som. Quando você volta, é o mesmo nota. som? Não, é outra nota. É o que é? Soprando uma nota. Se você sopra um si na região do si, você tem um lá aspirando. E você respira a gaita. Enquanto você sopra, enquanto eu estou soprando, eu estou aspirando. Mas assim, ela tem a mesma escala na puxada do que na soprada? Não, são diferentes. Inclusive você tem que tomar cuidado, porque se existe algumas músicas que têm predominância de nota aspirada ou de nota soprada, então você tem que desenvolver uma respiração que os orientais chamam de respiração circular, que é para você continuar tocando e estar respirando. Você está superoxigenando o cérebro. É porque o que eu notei é que você, na hora que você vem com ela para cá, você respira. Muito mais orgânica. Olha isso, Caio. Do artista com o instrumento do que, sinceramente, eu tenha visto em qualquer outra forma de relação com o instrumento. Porque se você não tiver toda essa consciência e não tiver toda essa sonoridade em você e essa delicadeza e essa sutileza, o exercício respiratório, todo o trabalho orgânico, você é a extensão maior e absoluta do instrumento que as mãos toca. Tudo. É incrível. É uma loucura. A mão é uma caixa acústica, né? Você fez essa música chinesa aí, japonesa, né? O blues bebeu aí, né? Vige. O blues é a origem. Claro. Né? Você vê que tem blues demais. Nesse Japão aí. Porque a escala chinesa, a escala pentatônica, ela influenciou a música africana. Não sei como os chineses chegaram até a África ou foi o contrário, os africanos foram... o cara do extraterrestre lá do History explica isso. Essa coisa legal também é que ele não só é maravilhoso tocando, mas ele sabe porque ele toca. E ele conhece o corpo dele para tocar, ele conhece todas as funções, e ele conhece a história dessa musicalidade, os aplicativos, o desenvolvimento desses instrumentos. Me diz o seguinte, você está dando aula na USP? Devia estar, né?
falou aqui na Universidade de Brasília. É que eu tô falando pra você, quando esse instrumento aqui, os eruditos não reconhecem o instrumento como instrumento sério, então a gente luta muito para mostrar... Eles têm que reconhecer a pessoa como um instrumento extraordinário. Agora que entender o significado de usar uma gaita de maneira sublime. Agora que a gente está começando a ter uma introdução da gaita nas orquestras, né? Começando a ter uma introdução... A gaita tá virando gente agora? Tá virando gente agora. Você já tocou numa orquestra com gaita? Pois é, eu toquei com uma camerata uma vez, aqui em Brasília, uma pequena orquestra, por causa de um show que eu montei de um guitarrista chamado Zakk Wylde, que é um guitarrista cristão maravilhoso, e eu tirei todas as músicas dele e transpus para gaita. Os solos de guitarra, e transpus para gaita. Ficou lindo o show. E aí trabalhei com uma camerata, foi uma coisa extraordinária, um naipe de metais, um naipe de cordas, né, com violoncelo, violino, viola. E também tive a oportunidade de participar da Orquestra Harmônica de Curitiba, que tem uma orquestra de harmônicas de gaitas lá, que é a única da América Latina, fazendo participação nos ensaios e tudo. Foi uma experiência extraordinária para mim. Mas assim, venho viajando o Brasil, divulgando esse instrumento. Tive a oportunidade de fazer shows no Festival de Blues em Chicago, nos Estados Unidos, Festival de Jazz em Toronto, no Canadá. Estive na Europa fazendo um circuito também na Alemanha, na Escandinávia. Então assim, a gente vai divulgando, inclusive a forma brasileira de tocar gaita, né? Introduzindo a linguagem da música brasileira e mostrando que o brasileiro também pode tocar linguagens da música negra, afro-americana. Qual é o lugar, o país do mundo onde você chega e você já encontrou os melhores gaitistas? Os Estados Unidos, assim, tem uma cultura da harmônica muito forte por causa do blues e do jazz, né? Então os gaitistas são extraordinários, assim. Eu tive, inclusive... E eles têm essa consciência que você tem da relação orgânica? Tem. Para tocar o instrumento com essa consciência, para tirar as possibilidades sonoras que a gaita pode produzir, é impossível se não tiver essa consciência orgânica. Então, assim, eu fui convidado pelo Carlos Del Junco, que é um gaitista cubano-canadense, para poder participar de um festival de jazz e acabei indo para o festival de blues em Chicago, nos Estados Unidos. Então eu convivi com os grandes gaitistas da cena mundial e tendo contato e trocando experiências assim com eles, né? Muito prazeroso, foi incrível isso. E realmente tem gaitistas que se especializam em linguagens, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos se especializam muito no blues e no jazz, né? E eles fazem coisas incríveis, eu aprendi muito com eles e eu tenho me preocupado muito em poder me tornar um músico que possa expressar essa universalidade da harmônica, que a gaita é um instrumento chinês e que pode tocar qualquer linguagem. Então eu tenho pesquisado isso, tocando blues, jazz, rock, música country, música celta, sabe, forró, baião, enfim, música brasileira, bossa nova e por aí vai, né? Quando você faz um forrozinho pros gringos lá, como é que eles ficam? Eles ficam olhando e falam, rapaz, que negócio é esse? Esse moleque é muito doido, né? Porque às vezes eu botei Esse forrozinho que você fez aí agora? Foi, uma vez eu montei um trio de forró pra fazer show lá em Los Angeles, na Califórnia, e com zabumba, com triângulo, e fiz um show numa festa e os caras ficaram assim, impressionados, porque eles nunca imaginavam. Eles ficavam assim, pô, mas que percussão maluca é essa? Só tem uma peça. Com um negócio embaixo, a zabumba é meio doido. Causava uma estranheza, aí eu tirava essas polifonias do acordeão com instrumento pequenininho, os caras falavam, cara, como é que você faz isso? Coisa doida. Caramba, então eles ficavam muito impressionados, né? Porque é uma coisa muito nossa. A música nordestina, ela tem influência da música árabe. Tem muito acorde, né? Muito acorde, muita sonoridade ao mesmo tempo, muitos intervalos harmônicos, né? Aquela coisa do parque de diversão, que você vem um acorde e entra outro acorde. Posso dar esse exemplo do parque de diversão? A música é... E aí vai passando o carrinho. E ele dá duas notas ao mesmo tempo. Ele faz uma longa e a outra fazendo, olha. Tem uma reta e uma batendo. Parece dois caras tocando, brother. Como é que tu faz isso, meu irmão? Volta esse parquinho aí. Caraca, brother. Você vai batendo a língua e escolhendo os orifícios que você vai A contínua e a alternada estão presentes. Estão presentes na mesma boca. Ele reconciliou Tesla e Edison. E por que? E essas maiores assim? Então, como é que é o esquema? Sonoridades, apresente né? os outros aí, né? Então, vou tirar um som
Vou fazer o mesmo som, por exemplo, você citou o blues, né? Eu vou fazer um pedacinho de um fraseado de blues de cada uma das gaitas para você sentir a diferença da sonoridade, do timbre, né? Então você faz... eu já entrei no oeste. Ó, o blusão aí, cara. Quando ele pergunta, eu já disse Clint. Cadê o Clint? Cadê o Clint? Cadê o Clint Eastwood? Bem grave, fica assim. Aí eu já vi uma estrada assim, sem ninguém, vem aparecendo um cara de longe, chegando. Essa é bem, né? É bem horizonte. Bem horizonte. Só quem viu John Wayne sabe o que você tá falando. Aí você tem as gaitas mais agudas, com som mais estridente. Isso, o duelo acabou. O duelo acabou, aí alguém venceu. Interessante como a nossa alma está mais impregnada através de todas essas outras formas de arte, do poder da gaita, do que a gente realiza. Do que a gente imagina, né? Do que a gente imagina. Está muito mais presente, pervade tudo. São quase 5 mil anos também no instrumento, né? Não tem, a gente traz isso no inconsciente coletivo, provavelmente, né? A gente vê isso nos filmes, então assim, isso traz... Deixa eu mudar o assunto rapidinho. Para um bobo como eu, que não tem cultura musical nenhuma, e para minha geração de rock pop, o que dos Beatles você mais gosta de tocar pessoalmente na gaita? Tem uma música dos Beatles que eu acho que fica muito linda, muito melodiosa, chama Yesterday, né? Que é uma música dos Beatles que fica muito bonita. Quer que eu toque? Quero. Então vamos lá. Ela chora, né? Chora? Ela chora. Quase que fala. É lindo. Ela geme, rapaz. Lindo, é uma lindo. Ela coisa chora. Louca, Parabéns, né, cara? Maravilha. Tem riffzinho dos Beatles também, né? Muito lindo. Muito lindo mesmo. E muito maravilhoso. Parabéns, meu irmão. Muito legal. Obrigado. E olha, a gente tem um DVD do Engels, que está aqui, ó. Mostra aqui para nós, por favor, enquadra aqui o DVD do Engels. E me diz uma coisa, Engels, o que o pessoal pode fazer para te contactar, para estabelecer contato com você? Eu tenho um site que é www.engelsespiritus.com. Vocês podem entrar em contato comigo lá, também nas redes sociais, no Facebook, Engels Espíritos. Se escreve Angels, é como se escreve em alemão, é quase em inglês, né? Com E. Angels Espíritos. Engraçado, cara, que meu nome é de batismo, porque Engels em alemão significa anjos, né? E meu nome de batismo é do Espírito Santo. Espírito Santo. Engels do Espírito Santo. Aí eu coloquei Engels Espíritos, que fica, anjo é um mensageiro, né? O mensageiro do Espírito. O Espírito é o sopro, né? Da gaita, então ficou uma coisa artística. Por isso que eu mudei. Engels. Olha lá, ó. É aquele ali? Engelsespíritos.com, isso aí. Lá dá pra baixar gratuitamente todas as músicas dos meus CDs lançados e ter acesso a alguns vídeos desse DVD. E no Facebook e tal, engelsespíritos.com. Tá bom. Tá bom? Então, gente, procurem o nosso amigo Engels. Eu não sei se nós vamos rodar
o teu DVD no intervalo, uma música. Escolher uma música aqui, El Fuego. O pessoal participar. E muito obrigado, Caio, pelo espaço. De coração. Que obrigado. isso? Você não falou que ia tirar uma casquinha? Eu queria te fazer uma pergunta, Caio. Isso. Eu sempre quis gravar um CD cristão para expressar a minha fé, a minha devoção a Jesus Cristo. E eu sempre tive muita dificuldade porque eu enxergava na música que era feita dentro das igrejas, assim, uma deturpação muito grande, sabe, assim, tanto do ponto de vista de algumas linguagens que eram usadas assim nas letras com relação ao evangelho, como também com relação a essa questão da forma como era utilizada a música gospel do ponto de vista mercantilista dentro das igrejas, sabe? E assim, eu me senti sempre muito assim, podado, assim, como é que eu faço, né, para escrever uma música que realmente eu possa trabalhar. Eu acho muito sério você falar de Jesus Cristo, falar do evangelho e trazer isso para as pessoas através da música. Eu queria saber como que eu posso fazer isso, sabe, sem ferir, sabe, essa coisa espiritual, essa beleza desse caminho espiritual, entendeu? Porque eu não quero usar isso de uma forma profana, sabe, assim. Olha, é só você não se associar a nenhum tipo de gravadora gospel. Se você se associar, a corrupção está contratada, infelizmente. São muito poucas. E o modelão gospel é um modelo, conforme praticado, de 20 anos para cá, no mundo inteiro e no Brasil, é um modelo que recorre a meios e tem objetivos e finalidades totalmente anti-evangelho. O negócio é ganhar dinheiro, e é só isso mesmo. Então evite uma gravadora assim, mas não se limite por causa do que se corrompeu fora. Não deixe que a corrupção de fora faça você enterrar, por qualquer que seja a motivação, a delicadeza, a sutileza, o cuidado e a reverência, enterrar a beleza do seu dom e do seu talento. Então, eu gravaria com toda a liberdade, comporia as minhas músicas, encontraria uma gravadora que não tivesse essa obsessão no mercado gospel e distribuiria, como todo mundo que não quer essa vinculação tão profunda tem feito. A internet é hoje um meio extraordinário de você espalhar. Verdade. O que você tem que deixar bem claro para que o público cristão se interesse, porque o público cristão não tem sutileza de percepção praticamente nenhuma, são poucos. Eles só compreendem o que você diz explicitamente. DVD ou CD de Engels Espíritos com músicas cristãs ou com isso, tem que estar escrito assim para eles poderem entender que é para eles. Entendi. Porque se não tiver, ele não consegue dizer que é para ele só porque ele gosta. Porque ele está proibido de gostar, ele está proibido de apreciar o que não tenha uma chancela que vincule aquilo supostamente a Deus pela via de um logotipo ou de uma afirmação. É tudo muito pobre. Mas eu não deixaria que uma beleza tão grande como essa que Deus te deu não fosse também expressa conforme o desejo do seu coração, veiculando construções, composições especialmente indicativas da sua convicção, da sua fé, do seu compromisso de discípulo com Jesus. Claro. Se a gente puder fazer alguma coisa para te ajudar, quero até deixar no ar aqui com a gente, inclusive aqui. Claro. O Tiago é o homem com quem você tem que conversar para a gente organizar uma noite de gravação, bota uma luz bonita, uns microfonezinhos legais. Legal, né? Fala com o Braulio, a gente faz um show aqui no Jardim, grava. Poxa, que maravilha. Convida umas pessoas para participarem contigo. Claro. Quem você queira, quem você traga. Quero convidar. Menos o DVD a gente já produz, os clipes a gente já grava o áudio. Claro. O resto, o Braulio tem um estúdio profissional praticamente.
E pelo Bacana. menos ele é. lá. O estúdio nem tanto, mas ele é um ótimo profissional. Vou levar ele lá. Leva Vamos ele fazer. lá, produz Você fez umas coisas. o apoio musical lá, não foi? Foi, eu fiz o apoio Fizemos um trabalho junto de uns clipes também. há 16 dele anos tocando. atrás. Foi. Há 16 anos Há atrás. 17 anos atrás, tocando blues e jazz, assim, tocando coisas assim. Eu gravei ele. Você mora em Brasília, né? Eu sou de Brasília. Eu nasci aqui em Brasília. Que bom. É. Então, gente, botem de novo aí o e-mail, o contato, o site do Engels. Engels Espíritos. Você anote, faça contato com ele ou procure com esse mesmo nome no Facebook, tá bom? Engels, muito obrigado, Caio, pela oportunidade. Obrigado, Braulio. Deus Viva a música. Amém. Amém. Obrigado, gente. Super feliz mesmo. Foi uma alegria para nós nesta manhã. Vem me ver TV. O canal é você.